Boa tarde, obrigado. Nós estamos aqui um pouco por iniciativa e da Sofia, também em articulação com este coletivo de pessoas que se tem vindo a agregar desde 2021, que de momento eu designo por rede de pessoas, porque de facto há uma multiplicidade de atividades que servem de base a esse encontro, atividades essas da responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas nesta rede, e que atualmente está o nome de Escolas com Z, que é uma espécie de acrónimo para estudo coletivo da aprendizagem. Nunca sei isso. E isto foi, no fundo, uma iniciativa que eu tive em 2021 de convidar pessoas que nos últimos anos aqui em Portugal foram responsáveis de uma maneira ou de outra por cursos independentes de artes performativas ou cursos que relacionam práticas artísticas com performatividades várias. Diga-se que foi um convite muito feliz. Sim. Porque ela juntou pessoas que até se conhecem, que se entrevêem, mas que de facto ou há mais de 30 anos que não colaboravam lado a lado, co-trabalhavam, ou nunca tinham tido essa experiência. Portanto, são pessoas, lado a ladeiras, mas que não tinham tido esta experiência de co-inventar e co-pensar assim. Foi muito feliz. Obrigada. E talvez um outro diagnóstico seja assim, a emergência de uma série de projetos que se chamavam Escola, mas que eram projetos artísticos, com o nome de escola, vários, pelo país fora. E de facto o que eu estava a ver é que as pessoas também não estavam a partilhar propriamente as experiências que estavam a ter com esses projetos, não na sua organização, no seu atravessamento, dos resultados, das suas experiências. E então, muito simplesmente, decidi criar um espaço para essas pessoas se encontrarem e partilharem as suas experiências de escola, digamos assim. E então, este ano continuamos a organizar esses encontros. Este ano acontecerá no Festival Circular em Vila do Conde, desta vez coordenado pelo Joclésio de Azevedo. Que está aqui, o Joclésio de Azevedo. Está ali, deve estar no Porto, e um outro coordenado pelo Rogério Nuno Costa, que terá lugar em outubro no Espaço do Tempo. E também isto resultou de eu querer retirar-me do lugar da iniciativa e querer delegar a iniciativa também a outras pessoas, e também desse desejo surgiu também esta possibilidade de termos aqui conversas com convidados que ainda não tiveram disponibilidade por uma razão ou por outra, mas sobretudo por calendário, para estarem presentes, mas que eu já convidei algumas pessoas e ainda não se deu, e então utilizámos assim este formato mais leve, mais local de encontro. Entra. Para ativar para ativar o encontro de outra forma. Pronto, então, como a Ana Bigote já me tinha instigado várias vezes ao convite ao Baldio, que deveria ser feito um convite ao Baldio, porque na experiência dela terá sido algo importante aqui em Lisboa. Eu deixo talvez a descrição do que terá acontecido, que tenha sido de facto importante aos baldios, mas talvez aquilo que também sirva como ponto de interesse da minha perspectiva seja de facto um lugar que se vai transformando, não é? São formatos que também são formatos de encontro, que conforme as pessoas que estão disponíveis a cada momento, em cada lugar,
situação, também os formatos de encontro e aquilo que se gera a partir desses encontros se vai alterando, não é? E o que cada pessoa traz é diferente e tudo isso. E penso que o Baldio também terá tido várias fases e então também acho que por essa razão de ser algo, uma constelação mutável na forma e no conteúdo, também por essa razão é que eu acho que se relaciona com estes encontros que eu tenho estado a organizar e por isso de alguma maneira também tenho bastante curiosidade sobre o que de facto aconteceu e o que é que ficou convosco dessa experiência que talvez possa ser importante de reativar, de vocês próprios falarem sobre isso, porque nunca tiveram a oportunidade de falar, se calhar, porque tentámos. Bom. Um ano depois tentámos, não é? Depois, remembering, recompor. Alguém quer chá? Mas foi. Também, mas isso lembrei-me só através do convite, assim, estas semanas anteriores. Eu não tive tempo assim, de fazer organizar pensamentos, ficou aqui a desenrolar-se. E de facto, lembrei-me desse tempo. Foi difícil, não é? Nós conseguimos fazer um encontro. É verdade, eu já não me lembrava. Pois eu também não. Eu lembrei-me hoje. Sim. Foi o Facebook que me ajudou. A sério, porque está lá. Porque de facto. Mas aconteceu. Aconteceu. Não, É aconteceu. verdade, é bom colocar a questão porque quando uma pessoa se começa. Eu lembro-me de um processo que temos tentado durante várias semanas pôr as peças, não é? Arranjar datas, o como, não é? O que é que queremos fazer exatamente. Queremos fazer uma documentação com pés e cabeça, assim, verdadeiramente, ou queremos fazer um reencontro e mesmo colocar esta, como é que se remember, como é que se, não é? E foi isso, vieram algumas pessoas que estiveram no curso, não é, que estavam também. Sim, alguns. Olha, desculpa, eu queria só pedir uma coisa, é assim, para quem não conhece o projeto, eu só dizer quem é que são, quem é que Boa ideia. Desculpem, é porque eu não conheço algumas pessoas, mas não sei exatamente quem é que participa em quem, era só para ajudar um bocadinho. Ok. Obrigada. E talvez uma resposta possível possa descrever um pouco, talvez, as falas, porque houve um curso, mas antes disso houve outra. Exatamente. Eu acho que o sim, contexto isso aí é não- importante. Isso aí não sou eu, sim, esse Sim. contexto, eu vi mais Sim. já na altura do curso, portanto. Talvez seja a Ana. A Ana nesse contexto. começou. Eu juntei-me a seguir e depois juntaram-se. Houve um encontro que foi feito ao abrigo da Performance Studies International, ou seja, há uma coisa que é PSI, não é? Assim, uma das grandes internacionais no caso de estudos de performance, há uma outra que é a Internacional de Estudos de Teatro, como também há de estudos de dança, penso. Portanto, são assim as coisas, vá lá, mundiais, e em 2013 ia-se fazer um encontro da Performance Studies International em Portugal, foi uma coisa que apareceu de mim, da Ana Paes, do Ricardo Seixas Salgado e do Manel Henriques, que é um ator que na altura todos tinham estado a estudar fora Performance Studies, essa coisa lata, vindos de várias, uns mais da teoria, uns mais da prática, outros não sei o quê. E nós concorremos, aquilo dava um bocadinho de dinheiro e podia-se fazer um encontro, só que era mesmo o pico da troika. E então queríamos fazer 1000 coisas no encontro e o encontro ia ter lugar em Montemoro Novo. E acabou por ser um encontro muito grande, eu penso que houve 70 participantes mais 50 em grupos conexos. Por exemplo, a Vera Manter fez uma... A Vera Manter era uma pessoa que fez um open call dentro deste encontro, portanto acabou por ser uma coisa muito grande, de 3 dias em Montemoro Novo. E está aí, pronto, está isso. Mas isso foi o início e eu acho que logo aí houve um bocado a vontade de que a coisa não fosse só tipo um encontro. E então aproveitar que tinha havido esse momento, esse dinheiro, não sei o quê, para fazer qualquer coisa que durasse mais. E acho que houve uma vontade um bocado de mapear o terreno, de perceber quem mais é que anda de uma maneira interdisciplinar, politicamente engajada. Portanto, há um bocado da definição do Baldio, nós na altura tínhamos uma definição que eu acho que o Carlos repegou, mas foi um bocado encontrar outras pessoas que estavam entre a teoria e a prática. Muitas delas estavam a acabar doutoramento, estavam numa fase também de grande precariedade, mas também não tinham a coisa, não se reviam claramente na academia. Eu acho que a academia não tinha espaço para o tipo de experiências entre a teoria e a prática que se estava a fazer. E ao mesmo tempo havia também uma certa vontade de
refletir performativamente sobre o espaço público e o que estava a acontecer naquele momento. E, ou seja, por exemplo, as conferências do encontro de Montemor tiveram todas lugar em espaços públicos, tipo, que tinham deixado recentemente de ser públicos, tipo a estação de comboios de Montemor tinham acabado de fechar, a piscina, não sei o quê. Ou seja, houve e com isto chamava-se a atenção para esta questão dos comuns, e entre o público e do privado, e não sei o quê, e obrigava-se os conferencistas todos a mudar o seu modo de agir com o ambiente, não era na sala, não sei o quê. E na altura trabalhou-se com a Casa do Vapor, e que o grupo de pessoas estava na Casa do Vapor, que fizeram umas plateias móveis, e não sei. Portanto, houve sempre um bocado este cuidado, esta vontade de estar entre teoria e prática. Houve uma data de workshops também teórico-práticos, acho eu, assim, um pela Paula, isto ainda no primeiro encontro, um pelo João Fiadeira e pela Fernanda Eugénio, não foi? Houve assim um conjunto de coisas, vários, a Susana Mendes Silva e o Rogério Nuno Costa também propuseram umas coisas. Portanto, este foi o primeiro encontro, mas depois daí acho que se constituiu um grupo e havia sempre o problema de fazer um segundo evento. Tínhamos prometido que fazíamos um segundo evento em Lisboa. E isto ficou sempre por fazer e foi um bocado uma das coisas que reuniu as pessoas que depois continuaram. Eu acho que aí a Joana entrou muito a fundo. Sim. Foste ao primeiro e depois no segundo já organizaste. Yeah. Sim. Agora fala desse, se quiseres. Tenho aqui o papelinho, se quiseres. Sim. Contexto. Sim. E só algumas coisas que eu encontrei em documentos. Sim. Olá, eu sou a Silvia. O contexto acho que é importante, porque eu fiz o caso da arqueologia dos cadernos e nos meus cadernos a grande misturada que tenho é não só apontamentos que fazem parte do meu pensamento para o doutoramento, mas também eventos da Salganhada, que são encontros do Rocio e que são um bocadinho anteriores, eventos da Unipop, que também estava a bombar nesta altura. É aqui o Fernando, e sobre... mal da Unipop. Eu lembrei-me da Unipop por causa do Fernando. Sobretudo, mas também tenho aqui apontamentos da Unipop e sobretudo eu estava a trabalhar numa base muito regular no Ateliê Real com o Andlab e com a Real, e os apontamentos que eu tenho, os que trouxe, são de uma fase em que o Baldio se mistura com o Andlab. Mas que é posterior ao reunião. É posterior ao reunião. Mas olha, em relação, por exemplo, que ela também não conhece, a Salganhada era um grupo também selvagem, de pessoas que se foram ajuntando, como o nome indica, Salganhada, imagino, e que se foram ajuntando por causa dos encontros, das acampadas no Rocio, porque na altura do 15 anos, na altura em que as pessoas acharam mesmo que fazia alguma diferença virem para a rua e dormirem na rua e pensarem juntas e por aí fora, fizemos várias acampadas, dormir ali no Rocio. E isso criou, foi ao mesmo tempo que estava a acontecer em Madrid, o grande 15 anos, o nosso não teve essa dimensão, mas foi muito interessante, pelo menos o arranque. E foi aí que se criou esta Salganhada. Portanto, isto é um período de ebulição muito ativo. Aliás, foi aí que começou o Senastec, começou aqui no centro, do sindicato. Pronto, tem tudo a ver com as pessoas, foram se juntando e foram encontrando as suas especificidades. O que é que aquele ajuntamento específico podia gerar? A Salganhada tinha o desejo de não orientar muito, continuar a estar de Salganhada. Mas daí realmente veio, não sei se é daí no sentido de serem filhos disso, mas é esse momento, estamos a falar desse momento, está bem? Achas bem? Sim, e o Em Reunião surge mesmo nessa altura e também um bocadinho o que tinha ficado por fazer, não é? Como ela diz, de Montemor, e pensar então o que é que podia ser esse encontro a seguir. Eu acho que nós pensámos, quando nós começámos a pensar, estava muito em relação com, por um lado, com a maneira como a cidade se estava a fechar, como todos os espaços coletivos estavam a ser fechados, que as pessoas estavam a ser colocadas na rua por causa das rendas.
mas também com essa urgência e essa vontade que está a fazer muita gente estar junta e pensar junto e agir junto. E o que nós fizemos, e que se chamou em reunião, das reuniões com práticas performativas, das práticas performativas como reuniões, foi à volta disto e de pensar a performatividade do encontro e também da reunião como um encontro entre o que já se fez e o pensar o que se vai fazer a seguir, convidar um conjunto de coletivos como a Unipop, que vocês já falaram, o Demimonde, e tinha havido antes essa ocupação da Galeria da Boa Vista e foi uma coisa muito forte, e que foi o Demimonde. Eu já não sei tudo. O Web Lab também estava, o Web Lab, claro, as Artéria, a Casa de Vapor, Ghost, não, eles foram, não foram? Houve uma coisa de edições. Sim, houve uma coisa sobre as edições. Aqui atrás eu acho que aparecem todos os coletivos. Sim, posso ter aqui. E o Proto-Observatório. Sim, o Proto-Observatório, sim, antes do Observatório de Lisboa. A Stress FM. Olha, E o Pedro. É verdade. estávamos todos aí a fazer rádio, está fixe. Pois. Fixe, E foi encontrar. E isto foi no Teatro Maria Matos, então foi ocupar o teatro, foi bastante difícil, porque as pessoas que trabalham no teatro não estão muito preparadas para todos os espaços sejam ocupados ao mesmo tempo. E para outras formas de ocupação. Isso também foi bastante performativo, essa dimensão até conseguirmos, de organização e de negociação. E foi criar este lugar de encontro. Para além disso, foi uma coisa ótima, não é? Convidámos o André Lepecki, que deu um workshop, e houve uma pequena conferência, vamos chamar que foi, não é? Sim, foi uma conferência que a Silvia falou. A Silvia falou, o Rui Catalão e nós falámos. Sim. Vale dizer também que isso foi um ano depois, não é? Mais ou menos? Ou seja, foi em 2013. Foi o meio ano espaço depois. do tempo. Meio ano depois. Ok. Não, é só para situar. Sim, foi meio ano depois. Continuando o histórico. Sim. Mas que também era um bocadinho sondar para além aqui não só as pessoas que estavam à volta dos estudos de performance, entre a performance e a teoria, mas mais que isso, a ideia de coletivo, não é? Sim. E de continuidade, eu acho. Eu acho que havia esta questão de já não estávamos no momento de emergência dos coletivos, já estávamos naquele momento, como é que vamos aguentar? Como é que se aguenta? E nós próprios estávamos aí. Assim, houve uma data de conversas aqui na Casa 100 nessa altura, que eram também salganhada, mas que eram também o que fosse. Eu lembro perfeitamente do Miguel Castro, nós todos, qualquer um convocava uma conversa, então olha, para a semana não sei o quê, para a semana, e era quase todas as semanas havia qualquer coisa assim de juntar e conversar. Sim, porque era esse momento, não é? Esse momento estávamos todos aí. Eu acho que às vezes eu sentia assim uma coisa que era quase como é que se continua a conversa. Ou seja, agora somos nós a organizar, a seguir ao NLab, a seguir ao SEI, um bocado porque organizar momentos coletivos também exige uma certa logística, uma certa disponibilidade de criar estes momentos para toda a gente estar e não sei o quê. Sobretudo os nossos eram grandes, não é? Quer dizer, o que vocês em Montemor é mesmo muito grande. Teve uma coisa que eu acho que é mesmo. Tu disseste 3 dias, mas nós estávamos a viver juntos durante 3 dias. Aí o primeiro tinha o encontro de Montemor, não é? Eu acho que ouvi isto, não é? Como viver juntos durante 3 dias. Para além dos workshops, para além das conferências, houve esta coexistência, não é? Coabitação, os jantares coletivos, enfim, todo esse. E deixa só lembrar o título, não é? Que é muito. Direções generativas. Isso aí teve que fez uma proposta na altura curatorial, a dizer que era complicadíssima, mas era tentar aproveitar este momento de reunião para fazer uma série de coisas que eram também muito urgentes, porque também estávamos naquele momento da intervenção da Troika, também havia que repensar a questão Norte-Sul, evidentemente a questão do indireções nasceu disso, para chamados Norte, para não se chamar assim. E coisas generativas, porque também não queríamos só a coisa estar sempre a queixar e não sei o quê, estava tudo a fechar, o Ministério da Cultura a fechar, não havia apoios, estavam a vender tudo, estavam a despedir toda a gente, tipo, e nós queríamos também que não ser só queixudo. Olha, só trazer, desculpem lá, eu sei que eu gostava, quero mesmo ouvir o que vocês estão a trazer, mas só queria trazer uma coisa para a sala ganhada mesmo. Okay.
que é interessantíssimo. Agora, de repente, essas datas também fizeram aqui objetos estalidos, porque estavam a acontecer outras coisas ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, estava a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, obviamente, mas pronto. E eu, nessa altura, estava, digamos, o meu encontro com o SAI foi mais ou menos nessa altura, curiosamente, mas eu estava um bocadinho mais atento bom, também estive na acampada, também acordei politicamente muito tardiamente, mas lá está. O que é importante é acordar quando se acorda, isso é um detalhe. Mas realmente acordei para várias coisas e estavam a acontecer nesse momento, não sei se vocês conhecem os movimentos de transição em Portugal, estavam a começar a explodir. E eu participei num evento que aconteceu em Porto Alegre, que se chamou A Ajudada, em 2013, exatamente. Eu também. Exatamente, a Sofia também lá esteve. E realmente havia qualquer coisa no ar, na verdade. E eu agora estou a ficar um bocadinho arrepiado, porque realmente sinto mesmo que vocês estão a falar de um mundo que estava um bocadinho a passar ao lado, não estava a ver, mas estou a sentir que estava mesmo a acontecer qualquer coisa. E as questões que vocês estão a trazer, exatamente a mesma coisa. A Ajudada foi um evento de 3 dias, curiosamente, e cada dia tinha um tema, era cabeça, coração e mãos, cada um dos 3 dias. E aquilo realmente foi um pico, que trouxe muita gente que estava um bocado naquela onda, e aquilo teve esse pico, e a ideia era que aquilo não morresse, mas a questão da continuidade foi brutal. Aquilo foi assim uma coisa hiper intensa para as pessoas que andavam um bocadinho naquela cena. Só para quem não sabe, a Sofia esteve lá, mas desde que também era os grupos de transição, cenas mais políticas, cenas mais artísticas, mas portanto, era uma coisa, o tema era a economia da dádiva, gift economy, ok? O convidado era um pensador norte-americano que chama-se Charles Eisenstein, que tinha escrito nessa altura um livro que se chama Sacred Economics e que estava muito ligado também ao Roche Occupy. A palavra ocupar também era uma palavra, obviamente, que estava super forte, mas realmente essa coisa, portanto, os movimentos de transição tiveram um pico muito grande nessa altura e depois houve assim... Depois transitámos. Sim, exatamente. Também estou a recordar um evento que se chamou Revolucionar Portugal, que foi organizado por um grupo também um bocadinho alternativo que se chamava Prout, que agora tem outro nome, que está na Covilhã, continua ativo, curiosamente. Chama-se Systems Alliance, qualquer coisa assim, portanto, a questão do pertencimento sistémico, lá está. E, portanto, esta coisa da partilha de conhecimento, obviamente, é assim uma cena central, mas lá está. Esta coisa também de querer ter um lado político, que eu obviamente, já senti naquilo que vocês estavam a dizer, que também havia essa coisa, mas lá está. Portanto, estas coisas parece que acontecem ao mesmo tempo, mas o ver-nos uns aos outros não é nada evidente. Mas pronto, desculpem, a tirar com isto realmente... Ter um lado político quer-se dizer... convocar para ti próprio, convidar para ti próprio a integrar esse lado político. Tu és o pensamento. Eu acho que quando o Carlos convidou para vir aqui, eu também pensei mais também no curso. Basicamente, depois a última coisa que o Baldio fez, e depois foi mesmo a última, que depois não voltou a fazer, foi um curso longo de 3 meses. É que eu disse para o pé dela, eu estava-me a sentir esquisita ali. Toda a gente dizer. É que vocês estavam aqui, estavam ali. Vai demorar muito, mas não, acho que podemos voltar assim, mas basicamente eu acho que na última atividade há mesmo esta vontade de partilhar conhecimentos que todos tínhamos, ou seja, há uma vontade pedagógica e muitos de nós, de certa maneira, estamos ligados ao ensino. Portanto, na última coisa que fizemos, havia mesmo explicitamente, para além da política, esta vontade de ter um tempo longo, um conjunto de pessoas, partilhar coisas que tínhamos aprendido. E depois, não sei se calhar a Paula pode falar disso, mas se quiseres voltamos atrás e continuamos a... não sei, nós estávamos um bocado a dizer sobre isto. Sim, acho que agora pode ser porque agora não sabe, assim, mas não faz mal, acho que agora já ficou pausado o curso, foi a última coisa que se fez, não é? Isso foi em 2016, no outono. Qual foi a duração? 3 meses.
E agora podemos voltar a 2014. Depois vir com o curso a sério. O curso quer. Mas também aí depois era aquilo que a Sílvia estava a trazer, que foi o momento em que passámos de facto uns bons meses em encontros, em que nos cruzámos muitos, tínhamos muitos encontros a pensar como é que podia continuar o Baldio. Esse momento de pensar a continuidade, em que estávamos muito próximas do ano e a estava nas barras do Baldio, em que a Sílvia estava também muito e o Miguel Castro Caldas. Sim. E estávamos nós. Mas eu acho que o grupo de tradução, que na verdade saiu do encontro de Montemor. Do encontro de Montemor. Sim, eu acho que ainda houve ali um momento que tínhamos uma coisa semi-pública. Antes de começarmos, o curso demorou muito tempo a se preparar, todos. Mas tivemos um momento semi-público que era em que apresentávamos os trabalhos nossos uns aos outros. Que é seguir esta conversa. É o Baldio na Mas primeiro houve este momento de encontros, não é? Que a Sílvia estava um bocadinho a trazer. Depois disso nós fixámos mais ou menos o Baldio. Fizemos esses encontros regulares, o Baldio em Coimbra. Porque assim a ideia tínhamos fixado o Baldio a seguir, só depois dessas partilhas em curso, só mesmo antes, só mesmo para o curso. Não, entre nós. A associação fizemos para o curso. Sim, para o curso. Isso é outra coisa. Isso é pôr uma coisa legal. Sim. Isso foi mesmo para o curso, mas nós entretanto tínhamos, não sei, mas Sílvia, tu tinhas aí coisas, não? Eu tenho a primeira sessão sobre o grupo de tradução, que foi no Indireções Generativas com o grupo grego. Portanto, era uma vontade de traduzir termos que não tinham uma tradução fácil para o português, como commons, e acho que a palavra baldio veio também um bocado por aí, a tentativa de chegar a um commons mais... E esse grupo de tradução depois foi abastardado, não abastardado no bom sentido, melhorado. No bom sentido, hibridizado para tradução entre áreas, e tradução entre estilos, e tradução entre pessoas, e tradução entre grupos, não só a tradução entre línguas. Aliás, e tradução entre meios. E meios, pensar, não é? sim. Nessa ideia dos sentidos internos das coisas e transplantá-los para outros meios, para outras possibilidades. Mas assim, muito concretamente, nós oferecemos palavras uns aos outros. Mas palavras que poderiam ser... Queres... Não, o que eu estava a dizer é que basicamente a PSI convida-nos a entrar, a PXI, a Performance Studies International, tem uma coisa chamada Léxico em Performance, convida as pessoas do mundo todo a discutir os termos. E eles disseram-nos para fazer isso cá, e nós correu logo mal, porque nunca entrámos, nunca participámos daquilo, porque começámos a fazer de outra maneira, assim, já não criámos esse grupo de tradução que era um pouco... Sim. E criou-se este grupo de tradução. Que tinha esse funcionamento como um jogo, não é? Era praticamente um jogo de ofertar trocar palavras. Sim, mas por exemplo, e cada pessoa depois operava essa tradução. Isto foi uma palavra, de fusão, não, as palavras não precisavam ter nada a ver. Eu fiz atenção, fiz não, fiz demora. Mas nós traduzíamos, podia ser uma performance, a tradução podia ser uma performance, podia ser... A regra de gerar a palavra, por isso é que tu apanhaste atenção, era uma palavra que eu dediquei muito tempo. E então emprestava ao grupo e depois saía no sorteio à Fernanda. E ela tinha que trabalhar sobre atenção. Tinha que criar alguma coisa. E então ela criava o seu objeto, relacionado com a palavra, e na sessão seguinte apresentávamos as nossas palavras transformadas em, sei lá, uma pequena performance, um texto. A atenção virou um vídeo, né, de intervenção. Fusão virou uma cartilhinha. Sim. O não foi um carimbo, né? O não era um carimbo que sempre carimbava pausa e não, né? Tipo, pronto, o demora era uma palavra feita de gelo, que demorava muito a derreter. Essas foram que acho que eu lembro um pouquinho, foram as que eu fiz. Devo ter feito outras até. Lembrei agora dessas três. Sim, sei. Enfim, depois, aliás, o que aconteceu em Coimbra foi muito a apresentação das palavras, na verdade. Sim, nós chegámos a dada altura, fizemos um micro-museu das palavras. Exato. Mas pronto, mas isto já é mais tarde. Porque, pronto, micro-museu de palavras, não sei o quê. Porque o grupo, este grupo de tradução teve aqui 2 anos, não? Nós foi um bom tempo. Eu acho que a gente iniciou, talvez, na sequência do não, até foi mais de 2 anos. Sim, porque isso começou logo. Sim,
campo dos estudos de performance, não é? Era contribuir para esse projeto. Mas acabámos a traduzir, não, fusão, vestir. Mas o que é que isso instigou para hoje? Antes dessa tua pergunta, queria só. Vocês falaram do Teatro Maria Matos. E para mim, realmente, de repente, também mais outra. Isso foi muito Porque, curiosamente, o Teatro Maria Matos, uma das iniciativas que teve foi exatamente relacionada com a transição. Portanto, foi um ciclo dedicado à transição. E depois, a seguir, foi aquela cena da Vera Mantero, não sei se se lembram. Sim, mais para mais. Também com o Culturgest, com vários espaços. Mas isso tinha nascido no Baldio, isso nasceu no encontro do Oferecem Sombras. O Oferecem Sombras é o momento em que... Portanto, eu estava a dizer que não havia... Mas houve. Portanto, houve um encontro, de facto, entre pessoas destes dois mundos. Sim, até porque a Vera fazia parte do SICS, que era um grupo que estava em Montemor, que ia ter um terreno. E depois a coisa não correu bem, mas alguns entraram em Montemor e fundaram a cooperativa Minga hoje, não é? Sim. Mas basicamente a Vera, a partir do SICS, ficou toda a malta de Montemor e mais uma malta de artistas. Então a Vera tinha mais 50 pessoas, não, mais 70 pessoas em relação aos outros. E depois esse grupo é parte do que faz o mais para mais do que para menos, entre a Culturgest e o Maria Matos, que depois fica com o Baldio ali ao pé de Romariano. Também me lembro, vocês falaram do Museu das do Micromuseu das Palavras. Lembras-te do Museu da Crise, curiosamente, que também apareceu a partir da ajudada e também a cruzar um pouco pessoas vindas do mundo das artes com esta coisa do... Portanto, o Museu da Crise era exatamente esta ideia de a crise passar a ser uma coisa museificada e, portanto, o que é que esse museu podia ter? Portanto, passávamos a crise e já estávamos noutro paradigma e então tínhamos um museu dedicado pronto, mas achei muito engraçado porque estas coisas pareciam que estavam mesmo ali pronto, mas é isso. Pareciam e parecem, não? Diz. Pareciam e parecem? Sim, estavam. Estão? Talvez para voltar ao curso de tantas atividades coletivas, portanto, de ativações várias dos estudos de performance nesta relação entre teoria e prática, de alguma maneira. Porque é que se imaginaram fazer um curso? Ou o que é que vos levou a isso? Acho que eu estava aqui a olhar para quando explicaste o Escolase, o estudo coletivo da aprendizagem, isso é logo uma das coisas que, pelo menos para mim, depois a mais motivadora, que foi esta ideia da performatividade dos estudos, não é? De repensar ou repraticar também a própria relação de conhecimento, esta que vem do projeto moderno, não é? Sujeito-objeto, aplicar aí a noção de performance e de performatividade, ver as suas implicações na relação pedagógica, no tipo de espaço, não é? De comum que pode acontecer num espaço de estudo, não é? Esta ideia de estudo coletivo. Nós, na altura, andávamos com o Under Commons a outras falas depois do Fred Moten e do Stefan Harney, não é? Até começámos o curso com o Stefan Harney, naquele excerto, a falar do estudo como aquilo que nós fazemos juntos e pode ser em qualquer lado, não tem que ser numa sala de aula, na academia, ou é aquilo que se faz por aí, na rua, nos cafés, debaixo das árvores, não é? E que consiste em que liga esta noção de percorrer, seja percorrer materiais, percorrer textos ou outros materiais em amizade, não é? Nesta relação. E, portanto, acho que aquilo que nós tentamos fazer em termos de criação de ambiência e atmosfera ali foi, e isso vê-se-nos na documentação, não é? Parece assim uma ambiência de kindergarten. Que há os corpos que estão assim distribuídos de uma maneira, pensamos também sempre como a mesa comum, ou, pronto, assim só para usar um dos aspectos para mim fundamentais foi esse mesmo, assim que nós tentámos, pronto, assim, não lembro muito da Ana Mira, que não está aqui hoje, mas
repetir, eu estava sempre a repetir a performance dos estudos. O que é a performance dos estudos? Não é os estudos da performance, mas a performance dos estudos, não é? Isto também porque muitas vezes há, até em Portugal, há muitos dos departamentos, ou muitos, ou pelo menos um que me estou a lembrar, que se chama estudos performativos, não é? Em vez de estudos de performance. E nós sempre perguntávamos, mas será que estão a estudar a performatividade do estudo, não é? O que é que o estudo faz, a quem, de que maneira, não é? Porque essa é a questão, quando se pensa a performance, a questão dos estudos de performance, que é a performance enquanto epistemologia, não apenas como maneira de estudar um objeto, que seria um objeto performativo, das artes da performance, vários tipos de artes de performance, mas de pensar que tipo de performance é essa da produção de conhecimento, do estudo, da investigação, o que é que faz, não é, neste sentido. Eu acho que havia uma vontade de duração também, que tínhamos feito nos eventos. E queríamos uma coisa que durasse mais tempo. Sim, eu acho que isso é uma grande motivação, a coisa de habitar, né? Ficar. Sim. E ter a possibilidade de desdobrar. A gente tinha feito de fato um ciclo muito longo de partilhas de pesquisas em andamento. Foi aquilo que, enfim, a gente chamou de balde 1 and love, né? Sim. Só que, enfim, né, acho que foi incrível como um processo de escuta recíproca, né, assim, sem nenhum outro propósito, a não ser simplesmente se disponibilizar a ouvir os processos de outras pessoas que estavam a estudar, no estado em que estivessem, fossem quais fossem esses estudos, alguns mais acadêmicos, outros não. Né? Mas eram sempre situações únicas, né, e a gente não conseguia desdobrar muito para além daquilo, então a possibilidade de estar em continuidade. Sim, acho que era uma vontade muito grande, uma curiosidade mútua também, não é? Sim, e acho que também a possibilidade de nós colaborarmos, acho que isso também foi uma das motivações. Isso era uma regra que nós criamos. Sim, nós criamos, enfim, duplas e uma tripla. Sim, exato. Eu e a Joana éramos uma dupla. Exato. Mas acho que havia estas três coisas, eu acho que isto que a Paula trouxe, não é? De pensar. E para mim é uma coisa que continua, que é pensar o que é a produção de conhecimento e o que é o conhecimento. E quebrar essa ideia de sujeito a objeto. Como é que se faz? Com quem. Acho que é super importante quando disseste em amizade entre quem está e com os textos também. Tem que ser com amor. E então, pronto, acho que isso foi muito importante. Mas acho que havia esta ideia, também esta vontade muito forte de continuidade e de estarmos juntos e de partilharmos de uma maneira mais continuada uns com os outros e com mais pessoas que vieram para o curso as coisas que trazemos connosco e os modos de fazer. Sim, eu acho que aí depois a coisa também começa-se um bocado a misturar, porque depois havia a coisa como é que podemos continuar, e para podermos continuar uma das coisas era ser uma, ou seja, começava a aparecer um bocado a coisa não é da identidade, mas o que é o balde, o que não é, quem é que faz. Pronto, essa foi um bocado um momento. Foi assim um momento. Depois acabou por se fazer uma associação, basicamente. Agora já nem sequer há associação. Estamos a falar de quando, então? Quando começaram essas questões? Foi nestas alturas do fim do balde do ano, porque tinha a ver também com como é que arranjamos condições para continuarmos coletivamente. Portanto, como é que arranjamos maneira de mantermos 7 pessoas. 2014, 2015. 2014, 2015, sim, foi o tempo do grupo de tradução e do balde de pensar. E sim, e arranjar condições para continuarmos juntos coletivamente, às tantas precisamos de um financiamento, conseguimos estar juntos. Mas se calhar também em relação a vocês, que a Maria não és de cá, não é? Portanto, a Troika sabes quando é que foi? O ano? Ok. Para você. Não, acho que estava a dizer isso porque era a questão do baldio mais como coletivo e não como produtora de artistas separadamente. Portanto, havia, no curso do baldio havia esta vontade de trabalharmos. Ninguém faz as suas coisas individuais, trabalhamos sempre a 2 ou a 3. Isto era uma regra e no limite talvez esta regra seja uma das coisas que depois faz com que fica relativamente incomportável fazer o evento seguinte porque temos sempre que arranjar uma maneira de ter 7 pessoas que sempre Não, a questão é essa, é que nós queríamos ser os 7 em conjunto, porque se fossem só 2 não era um problema. Sim. Acho que o problema é que, além disso, no curso nós queríamos conseguir, e isso para mim foi eu fiquei muito triste. A minha coisa do curso, porque eu não conseguia acompanhar as oficinas todas, porque esse era o grande desejo, era ficar ali 3 meses.
Sim, estávamos todos, Estávamos todos. estávamos em duetos, mas Imenso. íamos ao Íamos máximo. estar sempre, e mesmo assim, as vidas têm as suas. Se calhar têm mais 3 meses é um coisas. bocadinho. Nessa altura eu não sei. Pois, talvez. Presencialmente milhões de pessoas. Tu começaste utopias. Foi, eu comecei a pedir urbanas, sim, tinha o trabalho, não problema. Eu não estou a perceber direito se eram 7 pessoas ou eram 7 coletivos. Eram 7 pessoas. Não, eram 7 7 pessoas. Mas é, e todas as pessoas que vieram para o curso. Sim. Então, E depois abrimos as inscrições. Tens, António, aquele cartaz tem mais ou menos as regras do curso e não sei o quê. Esse Era um curso, portanto Os era 7 aberto. são o coração, são aqueles que não tinham isto juntos. Depois, Depois eles criaram este Que éramos nós. Foi das últimas coisas que fizeram juntos, não é? Mais o Ricardo. foi a última. a Ana E Mira. que juntou uma série de E a gente. Ana. Foi a última, mas o Valdir não existe. Ah, Vocês não, não não. existem? Nós fechámos a Neste associação ano passado, momento- estávamos a entrar em dívida. Ai, Não é? não, mas não, nós estamos aqui, nós podemos existir quando nos juntamos. É isso, nós existimos. Existimos quando estamos Então não foi juntos. sempre assim? Sim, mas legalmente. Vocês já não se juntam. A questão A é que mim- nós começámos a juntar-nos menos. Mas acho que foi porque nós tínhamos a ambição tanto só fazermos alguma coisa quando tivéssemos 7. Nós queríamos. Mas por ser um número cabal. Não. Não, queríamos estar era para todos. entrar todos. Era para estar todos. Tá, estou a brincar então, contigo, estou a tínhamos sempre imenso tempo de e-mails a tentar encontrar a maneira de estarmos todos. Como a Paula disse, um ano depois nós conseguimos estar todos. Mas isto era difícil. Mas nós queríamos muito, não queríamos tipo 6, quase bom, mas falta um. Temos que ser. Meu Deus, que loucura! Não, o curso foi pensado Falta sempre um assim pé. por todos. Pelo menos esta iniciativa do curso, que foi o que motivou a fazer essa associação, que foi o que permitiu ter esse dinheiro, essa foi pensada de facto para aquelas 7 pessoas. Só que depois foi tão. Mesmo assim, depois. Ainda assim ganhámos mal, não é? Porque dividimos por toda a gente e não pagámos todos os meses, não sei o quê. Mas eu acho que o curso foi muito agito, tivemos 20 e tal alunos, foi altamente. O curso Já podemos falar do Durante os 3 curso. meses. durante os 3 meses. Já explicar que havia uma oficina comum, não era? Que era a oficina continuada, que abordava problemas, vários, não é? Problemas relacionados com a noção, com os estudos de performance, não é? Dos vários debates que vêm de várias. Essa é a estrutura do curso. As várias comunidades de pensamento em estudos de performance, não é? E daquela que poderia ser aqui, o que é que podem ser os estudos de performance aqui, não é? Não só no âmbito daquele curso, naquele espaço, que era o espaço das gaivotas, mas também em Portugal. Assim, e depois também foi um bocadinho para tentar perceber, no seguimento, na linha do que eu ali desde o início, quem é que está nos vários sítios do país a fazer estudos de performance, não é? Às vezes é dentro de um departamento que não se chama estudos de performance, é outra coisa, Mas às tantas a timeline vai buscar nos desejos do Valdir também, não? Eu acho que a timeline é outra coisa. Não, o Baldio é mesmo o Baldio, porque o Baldio tem muito esta. O Baldio é este conjunto. Baldio, e eu penso que este curso do Baldio tem oficinas que têm a ver com os interesses de cada pessoa. Ou seja, por exemplo, a Ana Mira e o Ricardo Seissa não estão aqui hoje, eles trabalharam, a Ana mais a partir da dança, o Ricardo mais a partir do teatro. Mas trabalharam escritos de artistas e as aulas deles eram sempre a partir de escritos de artistas e depois havia sempre uma prática de estudo. Eu por acaso acabei o doutoramento um bocadinho antes e consegui fazer o curso quase todo. Portanto, eu fiz quase todas as oficinas de todos. Portanto, mais ou menos consegui, porque estava desempregada, não sei o quê, estava naquela fase. E é isso, e os módulos eram muito diferentes. Havia este que era feito por todos, e depois havia, por exemplo, o da Joana e da Fernanda era mais sobre a cidade, e era também muito na rua. Práticas situadas. Não, práticas urbanas Eu acho que se calhar falar mais. urbanas Isto não tem muito a ver com a timeline, não, só tem mesmo a ver cada um. Este é mais cidade, o outro é mais arte, tipo escritos de artistas, manifestos, não sei o quê. Mas estava-me a lembrar disso, o facto de estarmos sempre mais do que uma pessoa e muitas vezes, não é, sobretudo nesta oficina continuada, pelo menos nas primeiras, estamos a estar quase todos, não é? Sim, nas primeiras Então havia as pessoas que estavam a participar no curso, não é? Lembro-me de ser, havia algumas bastante jovens e que estavam muito contentes porque nós não estávamos de acordo às vezes, não é? Claro. Então tratava-se disso, de estar a discutir os vários conceitos e não havia acordo, não tinha que haver, aliás não era, mas isso também nos percebemos que de facto num ambiente de estudo ou de ensino realmente é suposto se há haver
um acordo prévio, ou um conhecimento estável, não é? Que precede, depois esta ideia de transmissão. Nessa altura, lá está a Unipop aqui do meu Fernando, o dissenso era a prática. Exato, a prática do pensamento coletivo é estar a alimentar estas várias nuances que não têm que consensuar. Não tem que se resolver, não não tem é? que se resolver. Quando não Exato. podem se dissolver, mas resolver não. Depois, para mim, acho que houve uma coisa que havia assim, ideias muito diferentes, ou seja, por exemplo, a Fernanda tinha muita experiência do outro. Tivemos a discussão, temos programa ou não temos programa, há matéria para dar ou não há. Chegamos, portanto, damos um conjunto de textos antes ou não, chegamos e acontece o que acontece com quem... Portanto, questões pedagógicas que eu acho que são mais de fundo, por exemplo, a questão de estamos sempre na mesma sala, se estivermos sempre na mesma sala podemos pôr coisas na parede, quase como os miúdos nas escolas, não é? Que têm os desenhos nos seus cantos e conseguimos construir de uns dias para os outros, só que o espaço das gaivotas não nos permitia. Mas, por exemplo, eu precisaria disso, para o tipo de coisa, pronto, que fiz uma das vezes e não sei o quê. Ou seja, eu acho que houve questões de pedagogia mesmo, que nós conseguimos ter em algum... questões de fundo de pedagogia. Por exemplo, depois o Ricardo e a Ana Mira davam os textos sempre um dia antes. E era suposto as pessoas lerem. Eu e a Paula tentámos introduzir antes o que é que era. Não foi, o nosso era mais assim, tínhamos um conjunto teórico. Mas acho que também fomos aprendendo. Fomos assim vendo. Mas acho que aí a nossa oficina foi a primeira. Sim. E depois também recebemos, não é? Tivemos uma reunião em que os vários participantes também nos colocaram e fomos aprendendo também com quem estava. As pessoas que se juntaram a nós foram-nos dando também. Tipo, às vezes precisava de mais tempo para ler, uma série de coisas, e acho que isso também se foi ajustando ao longo dos 3 meses. A nossa oficina, a oficina que demos todos, teve. Cobriu os 3 meses. Mas depois a nossa foi um mês, depois foi a da Ana Mira, a nossa foi o primeiro mês, que era Práticas Urbanas Situadas, depois foi a da Ana Mira do Ricardo. E vocês iam para a rua? Íamos. Não fomos todas as sessões, mas quase. Mas quase todas. Quase todas. Tínhamos uma parte também de mesa, juntos, de pensar alguns textos e algumas práticas, não é? De falar, de mostrar algumas práticas e trocar também com quem vai, não tínhamos duas, e depois de experimentar coisas e depois em conjunto pensarmos o exercício, não é? A prática também. Portanto, havia foi um bocadinho. Estava-me a lembrar de uma coisa que já foi no fim, não sei quanto tempo foi, depois foi, acho que foi no ano seguinte que fomos convidados para ir ao FITEI falar do curso, não foi? Sim, havia uma comunicação, não é, dos vídeos e o Gonçalo Amorim disse-nos que éramos pouco assertivas. Não tínhamos aquela performatividade. Eu sei que estou aqui, sei qualquer coisa que quero transmitir. Assim, que éramos muito sempre naquela interrogação na voz. Assim, de facto, isso vê-se, mas porque é o que. Mas ainda bem, isso é ótimo. Sim, então, mas aquilo foi apontado como uma falha. Pronto, temos que, se queres fazer carreira, tens que ser mais assertivo. Mas isso acontece sempre que tu estás a trabalhar de determinada forma de estar junto, o tal dissenso, o tal compensar, o tal por aí fora, só que depois se pões isso realmente em prática, és criticado por estares a praticar o dissenso. Vocês não entram em consenso? Não, é a base da coisa. Pois. Na verdade, nunca sabemos exatamente, mesmo quando queremos, eu tento fazer isso em qualquer aula, nestes últimos anos, ver o que é que aquele espaço pode ser e como é que eu levo as coisas. Portanto, é muito diferente eu levar qualquer coisa que... Há sempre esta suposição de que eu já domino aquele material, não é? Supostamente. Não, temos isso incorporado, não é? Na relação de ensino. Quando há a possibilidade de eu ter ficado engatada no material no dia anterior e querer partilhá-lo e aproveito a aula para... E não tenho que despir essa espécie de obrigação tácita que eu própria tenho, não é? Tenho sempre que explicar a mim própria
e às pessoas que estamos aqui a fazer isto, estamos quase na mesma. Pronto, eu trago material, mas não conheço, não é? Claro. Queria atravessá-lo com alguém, então Claro. vamos ver se é interessante, não é? Não garanto que seja. Pronto, isso, Mas isso é que é ensinar ou não? mas é sempre. Nunca se sabe bem, naquele grupo há sempre alguma pessoa que se calhar. Então porque há o contrato, há a instituição, não é? E nos doutoramentos e nos mestrados pagam, não é? Portanto, há sempre... Ai, que horror! Não, isto tudo faz é tudo, tem que se pensar nestas camadas todas, não é? Eu gosto de tentar falar disto tudo, assim, no contexto das aulas, para percebermos de onde é que vimos e o que é que as expectativas que temos, como é que queremos sair delas ou não, não é? Pelo menos em dizerem, venha para aqui com o texto e ensina. Gostava talvez de vos perguntar, porque também o Ricardo César Salgado, também a Ana Mira, E a toda a gente- Ana Riscado. Ana Riscado. E a Ana Riscado. Nem toda a gente talvez tenha uma relação com a academia, não é? Mas muita gente tem ou já teve. Mas talvez em relação a essa estrutura e a essa instituição, como é que vocês veem também a pertinência destes discursos autogeridos, independentes, por transitórios que sejam, não é? Porque depois também, às vezes também, eu também tenho pelo menos uma experiência de algo muito radical em que participei e que a sua institucionalização posterior levou a que tudo o que foi mais radical naquela experiência se ficasse... Sim, não, ficasse restrita àquele tempo em que não tivemos de facto que cumprir com os desígnios da reitoria da universidade, com essas coisas assim. Então eu também, isto talvez, agora vou aproveitar para dizer algumas coisas, mas também um interesse que eu tive em iniciar estes encontros foi por exemplo, eu participei num curso em que a Sílvia também teve, no Porto, mas mais ligado à dança, que para mim foi uma experiência muito boa, mas foi uma coisa que aconteceu e nunca mais aconteceu, e quem esteve presente sabe que aconteceu, quem não esteve não sabe, e quem esteve foram muito poucas pessoas. Pronto, e eu fiquei muito com a sensação que também a experiência do que tinha acontecido ali, tal como a experiência de muitas coisas que acontecem, nestes termos, não era partilhado, como eu disse no início, e de alguma maneira senti essa necessidade. Mas voltando a uma coisa que vocês estavam a dizer, quase que o desejo de criar um contexto para nós próprios. O contexto de estudo é o estudo que nós queremos, é a escola que nós queremos e ter a iniciativa de criar, não é? E o valor disto, e também eu estava a pensar em relação a esta coisa com da iniciativa, vem sempre vem sempre uma coisa emparelhada, que é o convite. O convite é enquanto gesto e o modo do convite, não é? Porque não se faz as coisas sozinhos, então, e o convite é um gesto, é uma ação, é uma enunciação, um ato de fala, se quer, que também estrutura muitas coisas, não é? E então, de alguma maneira, gostava de vos ouvir um pouco sobre estas questões a partir do curso que fizeram, sobre o valor destas auto-organizações, da autogestão, de como é que isso se reflete na questão da pedagogia, que tu trouxeste a pedagogia, mas que pedagogia, e como é que essa pedagogia é distinta destas outras das academias, ou que são possíveis dentro da academia. Pronto, esse é um bolo de... Se calhar, em vez de pedagogia, eu preciso sempre dizer relação pedagógica, relação, para haver ali já essa noção de movimento, ou do que se passa entre o que é possível. Sim. Mas espera lá, não sei se... Talvez eu também a experiência que tenho é que, de facto, quando há
uma iniciativa que como que cria uma capacidade de produção, não é? No sentido de há dinheiro suficiente para haver um número suficiente de pessoas, para que essas pessoas possam despender 3 meses a trabalhar e tudo isso, todas estas condições, não é? São reunidas e depois, de facto, se não há uma reitoria a qual responder, de facto pode-se experimentar o que uma escola pode ser, não é? No sentido de não se ter cumprido com um formato e nesse sentido também se poder experimentar ideias várias de pedagogia e pedagogia mesmo enquanto qualquer coisa que não tem que ver necessariamente com transmissão de conhecimento, com replicação, com mimese, com essas coisas todas que muitas vezes a pedagogia traz. Acho que a palavra encontro é importante e não queria ocupar o lugar de resposta, mas... Não, e acho que também o experimental, que já está presente no próprio, na própria enunciação do processo que sim, é quase sim, também pensar que a noção de epistemologia, não é? Como é que todas essas coisas que têm a ver com a dita produção de conhecimento, ou seja, o estudo, a investigação, a partilha, não é? Tudo o que se faz, que arquivos é que notificamos, tudo, não é? Que tipo de recursos é que pomos em jogo, toda essa escolha, não é? Cada detalhe disso vem para a situação, é importante ser pensado, é quase como recusar pensar essa parte sem pensar a relação, o tipo de relação que vai estar implicada nesse trabalho de estudo. Não é? Uma coisa não vai sem outra. E em relação a isso estava a pensar que depois disto, entretanto também com a Little Help, com mais leituras do Fred Moten e do Stefan Hahn e de outras pessoas, também, mesmo a própria o procedimento de pedir às pessoas para lerem com antecedência, para lerem em casa, apenas depois de lerem isoladamente e pronto, que não é necessariamente mau, é uma preparação, um aquecimento, mas acho que falta mais fazermos isso depois juntos, partir do texto, despedaçá-lo, lermos em conjunto, arranjar maneiras de tudo isso, que acho que é uma coisa que agora com estes mais uns anos assim de prática se foi amadurecemos, foi muito importante a partir essa foi assim a primeira, já tenho tido várias experiências de dar aulas em situações de workshop mais e também em escolas, mas assim nesta configuração de estarmos mais pessoas a pensar nisso juntos, foi uma coisa que me deu mesmo muito ânimo e é ainda assim que tenho isso presente e que quando, mesmo quando estou a dar aulas sozinha, sinto que tenho que convocar as pessoas, os estudantes para estarem comigo, darem mais, porque é essa ideia mesmo de estar, e também isso implica, por exemplo, na prática da leitura, que é uma muito forte, não é? Na academia, que é suposto, já sabemos como é que se faz e fazemos e quando chegamos é suposto já conseguimos dizer o que é que lemos, não é? É aquela dar a prova de que fizemos o trabalho e de que entendemos, não é? E para desfazer isso, uma coisa quinta de fazer é vir fazer isso para ocupar o espaço de aula com esse trabalho, não é? Claro que a coisa vai muito mais devagar, mas é isso tudo, questões de ritmo também, por exemplo, que obrigam a desprogramar, a ouvir o que é que vem, o que é aquele grupo, quando se começa não só as pessoas individualmente, mas quando se começam a relacionar umas com as outras, há coisas que são que emergem, que são ativadas uns pelos outros, não é? E é tudo isso que vai surgindo e tem que se ouvir para o processo ir para onde tem que ir, não é? Então às vezes o programa ou a planificação, podemos chamar a atlas ou a partitura, ou, não é? Ou então mais na noção do programa performativo como da Eleonora Fabião, que é só há programa para ser desprogramado, não é? Para começar num sítio. Sim, eu acho que para mim também houve uma coisa que foi assim muito marcante nesse estudo, que são uma coisa muito simples, que é
começámos em setembro, acabámos em dezembro. Então em dezembro estava sol e estava calor e íamos para a rua. Em dezembro as aulas eram ao final da tarde. Então em dezembro estava imenso frio e estava super escuro também. Ou seja, perceber também, ter atenção à hora do dia em que se dá a aula. Sim, a disposição. E à disposição que a hora do dia dá às pessoas. Ou seja, parecendo que não, para mim acho que foi assim uma coisa importante. Lembro-me, portanto, a meio disto, quando estávamos em dezembro, tudo já dark, de noite, não sei o que era, o Trump ganha as eleições, depois houve toda uma sessão ultra marcada por isto, em que o aluno já queria fazer uma performance, acho que vou fazer, não sei, fez um micro. O Celso. Sim, o Celso. Assim, pronto, isso acho que é uma coisa. Outra coisa, acho que a Paula já disse que é o grupo. E nós tínhamos muitos alunos que tinham vindo das Caldas, de artes plásticas, mais talvez do que de teatro, e eram bastante novos, tinham tipo 22, 23. E depois houve uma pessoa mais velha que depois saiu da outra, mas havia uma vontade de experimentar, né? Esse grupo grande, forte, tinha uma grande vontade de fazer experiências também, né? E tinha vindo das artes plásticas, ou seja, com quem é que estamos a falar? E que idade é que têm estas pessoas? O que é que elas querem? De que é que estão à procura? Não é? Eu acho que isto... Mas isso que disseste agora, eu acho que eu senti muito. Primeiro, é muito diferente, não é? As pessoas inscreveram-se com uma vontade, e às vezes pode ser diferente se for para a universidade. Estás lá porque estás, também, não é? É diferente quando é uma coisa que decides realmente dar o teu tempo. Mas também isso de que havia esses alunos, mas havia pessoas muito diferentes. Porque havia várias gerações e pessoas vindas de muitos lados. E também pensar o que é que isto fazia ao grupo, que energia, que tipo de palavras e de gestos eram para uns e para outros, ou quais é que podiam ser comuns. Isso foi, eu acho que no nosso isso foi muito uma questão, até porque acho que foi no fim do nosso que saiu essa pessoa, se calhar não é só de ser mais velha, era de mais diferente, na sua relação connosco, acho eu, porque, sei lá, o Nietzsche era nosso, é mais velho que nós. Sim, não é uma questão de idade. Não é uma questão de idade, é uma questão de atitude. É de atitude, é uma questão de atitude, havia, pronto, isso... Foi, pronto, é uma prática também de atenção e de encontrar, pronto, ir assim, gerindo, e vais fazendo desvios no modo, como, mas foi assim. Mas também o poder que se oferece às pessoas que se convidam a estarem connosco para, em coletivo, conjuntamente se criar o tal programa que se atravessa, não é? Muda muito. Dar-se esse poder ou não se dar esse poder, também a disponibilidade que as pessoas têm para estar presentes ou não. Sim. Quando tu dizes convite, também aos alunos? Sim, no sentido, estas pessoas que se inscreveram no vosso curso também responderam a uma chamada. Sim. Foi um convite. Sim, exato. Sim, Enunciado de uma determinada maneira. Exato. Sim. É difundido de uma determinada maneira, sim, por determinados circuitos, então chega a certas pessoas. Mas houve, ainda assim, o que também é bom, não chegou só a uma bolha, houve certo, de facto, certo. E pronto, e a linguagem é maravilhosa porque permite, porque é muito plástica e permite imensas, a partir do que ali está, permite toda a espécie de mal-entendidos. Mal-entendidos, são muito produtivos também, não é? Isso também é muito bonito na linguagem, as coisas bonitas e boas e potentes da linguagem, acho. Sim. Mas isso eu não estou, assim, agora falámos aqui de uma pessoa, porque de facto havia, se calhar aí houve mesmo, e depois falámos, não é? Todos, e essa pessoa achou que se calhar tinha havido mal-entendido ou não tinha a disponibilidade que pensava ter, mas para além disso, era um grupo muito heterogéneo, o que também pode ser bom, não é só mau. Acho que pode ser uma coisa muito predominantemente boa. Predominantemente boa. E esse encontrar, este estar sempre a encontrar o caminho é bom, porque põe-te sempre atento e numa descoberta. E claro,
Mas talvez o contraponto a isto seja precisamente, por exemplo, um programa de estudos curricular numa cadeira de universidade, não é? Sim, que foi decidido por alguém que não está na ajusta sala da aula. Sim. O Ministério da Educação a estruturar programas curriculares para o ensino secundário. E estes alunos todos a atravessarem esta coisa que é, não é? Que é uma decisão transcendental que baixa sobre os sujeitos e cobra as vidas. Os sujeitos, não é? Exato. Então, no fundo, talvez seja este o contraponto. São sujeitados. Porque, de facto, quando as pessoas têm a capacidade de também participar na criação não é? dos conteúdos, das matérias que estão em jogo, não é? Isso tem muito que se anda à procura, certo. porque também encontras muitas vezes mesmo. Pronto, eu acho que isso que disseste no ensino secundário, ver um programa nacional, há exames, esse tipo de coisas, né, que fazem com que os próprios professores não tenham muita margem de manobra. Então a universidade depende das áreas, não é? Mas portanto, quando se é em ciências humanas há bastante abertura, bom, sobretudo nos programas de doutoramento e mestrado, não é? Há muita liberdade naquele espaço. Sobretudo para os investigadores, não é? Que não são professores titulares, então, mas convidado a dar aulas, podes usar o espaço como quiseres, ninguém te vai perguntar nada, ainda bem. Portanto, eu acho que às vezes há muito mais liberdade do que aquela que se. Não é? Porque realmente o peso da instituição tem termos arquitetónicos, físicos, administrativos, essas coisas todas com que tens de lidar, acaba por entrar no corpo e dar-te a impressão que não podes fazer quase nada, porque de facto as universidades estão cada vez mais assim, tens a sensação que o teu corpo incomoda, os corredores, não é possível comer nos corredores da Faculdade de Letras, por exemplo. Esse tipo de coisas. Se agravou com o Covid, tiraram tudo que era. Antes havia mais espaço para as pessoas estarem para os corpos estarem, não é? E agora parece que estão mesmo a querer livrar-se dos corpos todos, não sei. Como é que vão conseguir? As pessoas continuem a pagar as instituições. Só uma vez estão a falar um bocadinho desta aparente dicotomia liceu versus universidade. Eu desconfio que essa diferença de haver maiores graus de liberdade num dos níveis em relação ao outro, eu acho que se está a diluir imenso. Eu saí, portanto, nunca tive no ensino secundário como profissional, tive na universidade, que abandonei em 2014. Claro que a coisa continua a mudar, mas desconfio que aquilo que já estava a acontecer em 2014, e em parte foi parte da razão que me levou a sair dali, foi esta perda de graus de liberdade total. Sim. Porque a definição dos conteúdos não é o Ministério da Educação, são as próprias faculdades e os docentes que lá estão que têm algum grau de liberdade, mas o que estava a acontecer era uma coisa brutal de autocastração por via de um pensamento, uma ideologia de produtividade, de todas estas coisas que entraram para dentro das universidades e o pessoal que lá está, a Sílvia está assim com um ar... eu já fugi. Está bem, pronto. Eu passo as aulas a desconstruir não, isso. É burocrático. Não, as pessoas autoburocratizaram-se e assumiram isso como modo normal. Sim, já entrou bastante nos planos. Sim, mas portanto, a minha pergunta é um bocadinho qual é a nossa capacidade, quer dizer, como pessoas, não é? De mudar realmente alguma coisa, não é? Quer dizer... É vital. ou queremos estar nesta via, ou então tem que mudar. Sim, tem que mudar, pronto. E se nos puserem fora, também é isso. Inventam a Unipop. Por acaso, voltando aqui ao curso, eu acho que houve duas coisas que nós estávamos a tentar fazer bem, que era como ensinar, mas era também o quê, não é? O curso estruturou-se na tal oficina continuada, que era os problemas dos estudos de performance, dávamos à vez e também decidíamos 2 a 2, mas depois era o que é que ensinamos, ou o que é que
quais é que são os assuntos, ou os temas, ou que bibliografia, ou que autores, que livros vamos buscar, ou que Mas textos isso com vamos buscar. certeza ou tinha a vamos ver buscar. com os desejos de cada uma, não é? Sim, É muito mas claro que mas cada Tem uma aqui tem o listas seu... prévias à vossa discussão. Mas a ideia aqui era como é que nós encontrávamos entre todos, assim, para estruturarmos as 3 oficinas, não é? Nós fizemos cidade, linguagens e arquivo, foram os três módulos, portanto, os 3 temas. Incorporações da linguagem. Incorporações da linguagem, pois era. Gestos do arquivo. Sim. E práticas urbanas situadas. Práticas urbanas. Portanto, encontramos estes 3 campos. Exato. Encontramos estes 3 campos lá, de problemas, temas, mas que agrupavam um conjunto de questões que eu acho que são também de leitura do tempo performativo, do tempo presente, qualquer coisa do género, dos tempos, a partir de whatever, situada a partir do momento onde nós estamos, mas de todos os tempos, ou então não teríamos a tal oficina de arquivos, justamente, mas com estas 3 coisas procuraríamos então reunir ou não um conjunto de autores ou de abordagens, a não sei o que seria isto seria o que faria o curso e não o como, não é? Portanto, esta foi uma decisão. Eu acho que esta questão é importante, que é como é que escolhemos qual é o centro desta aula, ou não, e depois eu lembro-me desta ótima conversa com a Fernanda a conversa do há ou não um conjunto de textos pelos quais queremos todos passar, que é uma ótima questão, não é? Ou seja, queremos todos para dar um modo para conseguirmos não dictar em médico, mas para falarmos sobre alguns assuntos, se todos lermos isto, conseguimos falar a partir disto, conseguimos encontrar um chão comum, ou seja, ou não é necessário isso e vemos com o que é que todos chegam portanto, eu acho que estas foram algumas questões centrais, pedagógicas mesmo, e pedagógicas pensando que eu não vejo serem tão discutidas na universidade, por exemplo, mas que são questões pedagógicas que são essenciais para pensar o que é que pode ser um ensino teórico ou prático. No caso aqui, pronto, trabalhamos sempre com pessoas já na universidade, não é? Portanto, no ensino superior, mas que, remontando aos comos, com algumas práticas que são práticas também de escola primária e que raramente são usadas no ensino superior, não é? Tipo os recortes, os não sei o quê, as colagens, os teatrinhos, o chão, não sei o quê. Como quadro comum e espaço de escrita. Exatamente, mas todo o chão. Estás a definir quase pedagogia desta forma muito simples e clara, que é modos de construção do comum. Sim, para ver se isso dá a ver, não é? Esta noção de que o conhecimento, os factos fazem-se, não é? E quando se abordam, são coisas que aprendemos a colocar no espaço do abstrato, no conhecimento do abstrato, e de repente aparece a ecologia delas, que é como é que se faz, o tipo as materialidades e tudo isso, de repente fica mais visível. E uma pessoa faz muito mais, faz mais, desarruma, não é? Desarruma, acho que seja importante. Aqui estavas a dizer que era uma questão pedagógica, essa escolha, não é? Eu acho que é também, sim, e é mesmo de uma questão sociopolítica e da economia do conhecimento, não é? Tem a ver também pensar, assim, que tipo de recursos ou de materiais, também no sentido de não estar sempre a repetir os mesmos, não é? Que já andam, que são os canónicos ou os ditos seminais, não é? De onde é que vem esta palavra? Semen. Que põe aí o género, os textos seminais, não é? Portanto, tudo isso esses detalhes são importantes. Também tínhamos esta relação com as línguas, ou seja, não estávamos a partir das ecologias ou da biologia, poderíamos estar, estás a ver? Mas naquela altura, pronto, o Ricardo e a Ana Mira partiram a partir dos tais textos de artistas que por acaso eram mais do teatro e da dança do que das artes visuais, mas poderiam ter sido das artes visuais. Nós na altura estávamos eu e o Paulo estávamos com um conjunto de coisas amplas a partir de arquivo, noções de arquivo, fotografia, mas também digital, porque nunca chegámos lá, mas que tínhamos essa vontade. E a Paula e a Fernanda com as questões da cidade, mas também situadas. Sim, com questões do espaço, com questões de viver em conjunto, de habitar, não é só da cidade. É de como habitar em conjunto, como fazer comum. Acho que essas eram coisas muito fundamentais e depois levar isso para a cidade.
Mas acho que é isto. Então posso voltar a perguntar o que é que mora agora de baldio em cada uma? Por exemplo, tu estavas a dizer sobre as aulas, sobre não sentires esse lado a lado, eu digo lado a lado, pronto, com as pessoas com quem tu estás a partilhar o teu tempo de ensino, não é? Portanto, te chamar também como o lado a lado aos teus alunos. E onde é que mora? Porque o que eu estou a sentir é que isto está tudo no passado. Eu estou ultra incomodada com esta conversa, a sério. Estou ultra incomodada, como se deve notar, mas pronto. Mas é que eu gostava de ouvir onde é que está o agora, porque qualquer uma de vocês que eu conheça está ativa agora em qualquer coisa. Com certeza. Portanto, onde é que está? Onde é que está? Pronto, o baldio foi uma experiência que continua a existir, não é? Até ainda ontem publicámos não sei o que no baldio. O baldio existe. Depois criou-se esse. É o baldio em potência, não é? Porque é um espaço que depois de termos tentado fazer uma coisa a 7 mãos, não, sério. Não, ele agora também está entregue ao baldio. Mas é mesmo espaço artístico que pode ser habitado por quem quiser. Sim, essa foi a minha ideia para todos. Depois fez uma página quando É o que caracteriza um baldio. Agora ele é um baldio. Agora é baldio. Também complica esta noção do tempo linear, não é? Porque o baldio pronto, fez isto e neste momento já não se faz algum destes programas nestes últimos anos não houve, não é? Mas já temos falado várias vezes e há esta ideia de que qualquer, não é? Às vezes podemos juntar duas pessoas e com outras pessoas e ser uma coisa que habita o espaço do baldio. Mas não tem acontecido, mas não está. Eu acho que é aquilo que eu estava a dizer, de trazer essa experiência, mudar um chão, uma coisa. Eu estou também a dizer isto porque assim, a geração do 100 é do final de 80. Se o 100 por acaso, se o Sr. Ministro ou não sei quem dissesse acabou, não há dinheiro, não sei o quê, o 100 não pode morrer porque eu não sei viver de outra forma, não sei pensar de outra forma, senão lado a lado. É isso que eu quero fazer na vida e portanto gostava de saber o que é que vocês no baldio continuam a desassossegar, embora agora não se chame baldio, chama-se se calhar Fernanda. Se calhar se chama. Eu estava a dizer da timeline. Não estou a dizer que a timeline é igual a não sei o quê, é evidente. Até mesmo no centro tens uma série de paisagens que não são a mesma coisa. Se me permites, portanto, eu fui uma das primeiras se te permito. A debandar. Quando se começou a organizar o curso, as discussões começaram a estabilizar-se, não é? E como eu estava a entregar ao mesmo tempo que estava a dar aulas no mestrado de artes cênicas, estava a entregar não sei, aquelas coisas que a gente faz, que é um doutoramento. Pronto. Uma caixa com 7 quilos. 7 quilos de peso emocional e escrito e whatever. E, portanto, a impossibilidade de condensar mais organização, logística, estava a ser impossível, e a maneira como eu reestruturei na minha cabeça em forma de rede. Portanto, para mim, a Salganhada não acabou, como o baldio não acabou, como os grupos de leitura ainda continuam a ressoar na minha cabeça e onde voltar. Há vários tipos. Há uns grupos de leitura que estiveram ligados ao Andelado e ao baldio, há grupos de leitura que estiveram vidas no Bar e Real, há grupos de leitura que são relacionados com o 100, há grupos de leitura que já vinham do Sense Lab de Montreal, portanto, e que continuam online e que se intensificaram durante a pandemia, outros que apareceram só durante a pandemia. Portanto, na Escola de Procrastinação também houve um grupo de leitura. Portanto, eu acho que o baldio foi uma fase por onde eu passei, mas está lá, continua a ser ativado na minha cabeça. E a palavra baldio também. Claro. A palavra baldio é muito cara e para hoje estive a ressuscitar uma coisa que vocês se calhar não conhecem de mim, que é o curso de Antropologia, uma cadeira que eu fiz com a professora Paula Udinho, que se chamava Etnologia Portuguesa,
Chamava o quê? Desculpa. etnologia portuguesa. Tinha leituras de etnografia e etnologia portuguesa e sobre os comunitarismos agropastoris, em que a palavra baldio está sempre a vir. Que é uma constante da forma de organizar em comunidade. Assim, eu acho que tem uma coisa que é, sei lá, talvez significativa, ou pode dar pista um pouco de como é que o baldio continua vivo, talvez de uma maneira mais fractalizada, né, tornada, sei lá, mais celular, assim, né, em cada uma de nós. É o fato de que a gente nunca decretou que o baldio acabou. Sim. Nunca. Ninguém nunca falou, olha, vamos acabar com essa colaboração, nunca mais vamos fazer nada. Foi se rarefazendo, de certa maneira, o gesto, né, de vamos organizar isso, vamos organizar aquilo, tentamos aqui e ali, mas nunca ninguém disse. Quer dizer, chegou uma altura que precisou de uma maneira prática, encerrar, é uma coisa que não tem nada a ver com... Exato, mas o que eu quero E qual dizer foi é o mais desejo da associação, já agora? Não, acho que a associação foi uma necessidade prática. Foi uma necessidade prática, acho que não foi... Nós temos um coletivo, não? Eu acho que até há um peso da associação na medida em que, por um lado, foi permitiu ter dinheiro, mas por outro lado era a coisa de... É um mega encargo burocrático gerir aquela porcaria. Foi horrível. E só agora que se vai fechar é que se calhar estamos livres para voltar. Não, talvez até É que na realidade um pouco e que agora até pode Sim, acho que nenhuma de nós tem vocação para essa parte burocrática. Nem o baldio. Exato. O baldio também Isso- não teve vocação. não havia mesmo. Isso foi muito... é muito horrível essa parte. Sílvia, eu acho que nem toda a gente sabe o que é a noção de baldio que tu falaste. Queres só dizer? O significado de baldio? O baldio... Não, mas nesse sentido, No sentido das práticas. bem diferente. Que é o quê? Um terreno baldio É. vai ser um terreno que não tem, é lá deixado e normalmente tem muito entulho das outras casas, assim, vai, Sim. Então, uma coisa que é... nas comunidades rurais, a importância dos baldios era o facto de não ser de ninguém e, portanto, ser o possível pastar, ou possível recolher lenha, ou possível fazer carvão, ou possível passear, namorar, uso variável. Portanto, como não tinha posse... Tem um uso. Por não ter posse, tem o uso da vizinhança. É, no Brasil é o exato. oposto. Ok. Mas também há a associação também existe. Eu assim, pelo que eu conheço, sempre referindo como quase um lixo, onde moram os ratos, né? Onde vão ser jogadas coisas. Tem a ver com a cidade. Mas nós cá também. Mas cá também, mas a ideia do nome baldio também tem muito a ver com isso, que é, se for ocupado, não é? Se der uso, pode ser maravilhoso, senão é mais que ocupa. essa é a indeterminação. É a indeterminação que é interessante, a indeterminação e o não ter propriedade. É isso que é também interessante. Mas apesar de ter vários usos, não é? Poder ter, eles são provisórios, são e não. Sim, não cristalizar, não é? Não fixar. Sim, variam. Se calhar nem se podem chamar usos, se calhar o uso da palavra uso varia. No Brasil é isso, assim, quando se falou, e aí ocupa, põe uma barraca, aí na própria frase já se refere ao passado baldio. Era um terreno baldio e agora a gente ocupa. Quando tem um uso, já para o baldio. Já Tem um uso, ou um uso definido. Tem vários que são definidos e que ninguém sabe muito bem quem é que está a usar, ou quanto tempo vai usar, ou Eu estou a dizer que chamasse uma outra palavra que vi um pouco também nos vossos textos, que é o cuidado. Porque parece que mais do que uso é quando ninguém cuida. Então, quando se passa a cuidar, há qualquer coisa que se move e se transforma e o espaço reconfigura. E eu também tentei atravessar aqui a vossa partilha, tentando entrar e sair deste passado que está aqui. E aquilo que mais me ficou foi esta sensação de que qualquer coisa que vocês partilharam, ou que ainda habita em vocês, tem a ver com este focar nas coisas, com este cuidar, juntar para cuidar. Não sei se faz sentido, mas para mim reverbera mais por aí esse baldio. Sim, acho que há uma coisa também muito interessante naquele conceito dos baldios
que são os terrenos em volta de uma aldeia que não são propriedade privada, não é? Portanto, que são supostamente propriedade, portanto, existe depois aquilo que se chama os compartes, que é todas as pessoas da aldeia têm direito a usufruir de uma parte igual de todo esse território. E, portanto, há uma questão da gestão, não é? E, como tu sabes muito bem, os baldios foram combatidos fortemente durante o Estado Novo e continuam a ser. Não é? Quer dizer, portanto, durante o Estado Novo foram eliminados imensos baldios que havia em Portugal. Portanto, em Portugal, neste momento, existem muito poucos, sobra muito pouco dessa prática, na verdade. Por exemplo, na Galiza, ela é muitíssimo mais forte. Portanto, eles conseguiram manter lá realmente essa prática do usufruto comum das comunidades, não é? Que é obviamente uma coisa super importante em termos de resistir realmente a qualquer coisa que, como sabem, no território português é brutal. Em termos da floresta e da agricultura intensiva, pronto, não preciso, presumo que as pessoas sabem um pouco, mas portanto o baldio será algo que vai contra, que é uma resistência, uma prática que resiste, que poderia resistir, porque nem sempre a gestão dos baldios também é tão... Uma das coisas que aconteceu foi que quando o Estado se quis apropriar dos baldios, portanto, passar do baldio para a propriedade do Estado, as pessoas colocavam os baldios em nome de alguém, e isso fez com que isso faz-me pensar também uma coisa em relação, pronto, aqui no contexto do baldio e do curso, e uma coisa que é importante pensar, que é a relação do conhecimento com a noção de propriedade privada. Porque o que eu sinto, né, pensando assim em 2013, né, o Brasil também teve, né, bom, primeiro tem o Occupy, como vocês falaram, 2009, 2010, e aí veio essa fúria no mundo e o desejo de estar junto, né, o desejo de criar coletivos, não importa como, né, e é tão doido pensar daria quase já para ver o que aconteceram com os baldios que vocês estão falando, com a trajetória que vocês contam do projeto de vocês, né? Que entra em relação com o problema da organização e do valor, né, da coisa, e como as coisas acabam se secretando, né, para lados, para as coisas, por causa dessa parte mais econômica, burocrática. E esse é o problema, né, e é muito parecido com o que vocês falaram, com a gente aprende com as crianças na escola aprendendo no chão, e aí na faculdade tem que sentar, né, vira tudo burocrático, mas aí cria uma escola para voltar para o chão, mas como que no chão lidando com a burocracia ao mesmo tempo. Você chama uma escola para voltar para o chão, porque porque eu tenho, né, e acho que é parecido com a tua questão, estamos aqui uma hora e meia falando do passado, e sempre o passado tem memórias lindas, né, e como a gente acabou de viver uma pandemia, que todo mundo virou único de novo, e agora esse desejo de estar aqui de novo numa roda, um monte de gente conversando. Como pensar a partir do problema dessa organização que já... Eu acho que também houve assim uma coisa, pelo menos em relação a nós, que nós continuamos amigas, e amigos em geral, e acho que mais ou menos conhecemos os trabalhos uns dos outros e umas das outras. E isso acho que já não é de só menos, não é? Ou seja, eu sinto uma complicidade quando falo com a Paula, eu percebo o que ela diz quando falo com ela, eu percebo e consigo perceber de onde é que vem, de onde é que não sei o quê, porque isso às vezes na academia é tão difícil de não conseguir perceber o que é que conseguir encontrar, com quem se fala, não sei o quê, isso acho... Não há tempo comum. Exato, e não há tempo, e não, portanto isso acho que temos. Depois acho que, não sei, acho que temos todos aqui e ali encontrado maneiras de ir fazendo coisas, continuando, se não é por um lado é por outro. Eu acho que voltamos um bocado à questão
que eu dizia no início, que há uma conversa em curso, que às vezes uns organizam um jantar, ou uns organizam a conversa, a outra são os outros, outro. Eu acho que a Parasita agora está organizando, está a ser anfitriã de muitos destes momentos. Sinceramente sinto mesmo isso. E estou muito grata, como também muito, como ao SEM, também durante muito tempo eu estava a fazer, como a Vera às vezes também faz. Portanto, um momento onde é que, como a Real o fazia muito, que acolhia muito, tentei às vezes fazer muito, pronto, quando se vai tentando fazer onde se consegue, faculdade é um sítio muito, muito difícil, onde alguns de nós vamos tendo umas relações precárias, complexas, não sei o quê, portanto, acho que continua, eu pelo menos da minha parte, a relação com a vontade de ensinar continua um bocado por resolver. Mas pronto, vai-se fazendo nas medidas que se consegue e não sei o quê, mas... E pronto, a própria relação com a academia e com a investigação também se vai-se fazendo, não sei o quê, mas acho que a coisa está totalmente viva. E acho que continuamos a... Pronto, acho que se calhar agora que não temos associação legal e não temos... Não temos mais Acho que o facto de fechar a associação pode ser mesmo pode nos motor aliviar para nós voltarmos. Voltam todos a namorar. Porque eu vou super saber. A sério. Mas isso é tão bonito, essa... Eu sei que tem a ver com os financiamentos, aliás o SEM também é uma associação cultural sem fins lucrativos por causa dos financiamentos, mas por isso quando dizem que o SEM começou em 98, não, a Associação Cultural começou em 98, o SEM começou em 80, no final de 80. E pronto, mas tem a ver mesmo com... Então como é que tu atravessas uma formalidade sem te congelar? Sem congelar. Sem te congelar. Sem ficar Era o que mais faltava. Era o que mais faltava. Eu estava a achar piada vocês falarem do começo do Baldio e pensei, não, o Baldio acabou. Eu pensei assim, mas de certeza que o Baldio acabou porque acabou a associação, mas de certeza vocês estavam a pensar que o Baldio começou quando começaram a associação. Não, claro que não. É assim, não é? Mas depois com uma outra qualidade que acaba, fica, o Baldio acabou. a necessidade de fazer o evento seguinte, concorrer à DGANTES a seguir e não sei o que. Se calhar também. Sim, isso não queremos mais fazer. Não queremos concursos, esses concursos agora não é nada disso. Tem que ser qualquer coisa que tenha outra dimensão, não é? Que tem que ser outra dimensão, mas é só encontrarmos. Mas por outro lado também é interessante usar os financiamentos da cultura para criar escolas. Claro que sim. Essa foi uma das Só motores. Claro que sim. É só... Em oposição ao Ministério da Educação. Sim, Claro. é o ente trabalho com isso. Eu acho que é importante é gerar e abanar aquilo que se poderia chamar uma política cultural que é completamente inexistente, completamente inexistente. Não existe nada que se pareça com uma política no sentido da gestão do comum, que era o que a política era, não é? Eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Fiquei. Era muita estupidez, não conseguia evoluir. Fiquei. Continuo a sentir que a política é isso. E realmente. E não a cozinha governamental. O que é isso? O que é esse monte de mentiras e de corrupção que não tem nada a ver com política? Ou com o que eu imaginava que era política? É um outro tipo de performance. Sim, mas mesmo, estás a ver, como é que é possível tu... Pronto, eu também estou a ver e estou a fazer imensos paralelismos, não é? Por exemplo, com as migrações e com aquilo que é obrigatório para ficarem aqui em Portugal. Para as pessoas poderem ficar em Portugal, pessoas que estão a estudar, a mexer-se, a dançar, a inventar. Não sei, pronto, agora se são ingleses, não fazem parte da Europa, não é? Agora, se são da América do Sul, é preciso não sei o quê. E realmente há uma série de formalidades que supostamente são para ajudar, não é? Não sei onde é que alguém se enganou, porque só impossibilitam completamente a existência de seja do que seja, não é? É chamada coreografia de obstáculos. É coreografia de bola! Não digas assim. Estafetas. Acho que estou a roubar a Ariela Azulay, portanto. Já nem sei se estou a roubar ou se roubei uma parte e inventei a outra e apropriaste. Roubar também dá sério. Era roubar uma parte. Eu gostava também de ouvir, porque já são quase. Os colegas estão quase a ir embora. Vocês querem falar? Estou. Consegues ouvir? Sim, não. Sim.
Sim. Conseguem ouvir bem? Sim. Ok, boa, fixe. Pronto, em primeiro lugar, obrigado, Sofia, pela manipulação da câmara. Não vais vomitar. Não vais vomitar. Vais vomitar. Não. Se não estiver diretamente para tudo que está a falar, é difícil ouvir, mas fizeste muito bem. Foi assim, consegui acompanhar tudo, foi ótimo. Estava aqui só a pensar em mais um comentário, não sei se é bem uma pergunta, mas por causa dessas experiências todas de escola, de pedagogia, etc., eu fiquei com duas palavras na cabeça da conversa, que foi a ideia da autoridade, não é? Portanto, como é que se consegue criar conhecimento sem autoridade, não é? Portanto, seria aquela coisa também para a própria estrutura da escola, universidade, etc., não é? Portanto, é muita autoridade de quem fala, não é? Portanto, a cadeira, aquela coisa. Depois, a ideia de eficiência, não é? Também estas escolas que não querem ser eficientes, ou estas pedagogias que não têm necessariamente de ser eficientes no sentido de produzir qualquer coisa que já se sabe a partir do que é que vai ser, não é? Portanto, ou seja, que acabam por ir descobrindo aquilo que produzem enquanto produzem. Não sei se isso faz sentido, não é? Mas pronto, fiquei um bocado... Então não faz sentido, então o que é que faz? Fiquei um bocado com estas duas palavras para mim, assim, bem importantes. E queria só contar uma coisa, porque vinha com isto na cabeça. Hoje de manhã tive uma experiência numa escola, precisamente num projeto em que estava numa aula de depois convidei, porque tenho feito uma coisa muito que é comissariar aulas, né? Ou seja, discutir as pessoas que têm aulas para o projeto que está a ser todo. E tenho duas artistas que fizeram uma aula sobre o corpo como projeto político e estavam a falar com alunos do 7 anos, do 8 anos, um pouco sobre as exigências das mulheres no Irão, né? do tirar o véu, do queimar o véu, do pronto, tem projeto, cortar o cabelo, etc. Uma coisa sobre as exigências e durante a aula dos professores alguns alunos assim, um pouco mais inquietos, não é? E começam por separá-los, mas depois, eu já não disse há muito tempo, agarram os alunos e afastam um grupo, não é? Portanto, isolam, digamos assim, cadeiras de lados opostos da sala, ou qualquer coisa assim. E fiquei, ficou um bocado no sentido de estar numa aula que está ligada à cidadania, estamos a falar de liberdade, estamos a falar de protesto, estamos a falar de diversidade, etc. E sem agir esta coisa tão natural, porque eu fiquei com uma naturalidade tão grande, ao menor desvio que eles não estavam a perturbar imenso o trabalho, estavam a ser um bocado mais agitados. Ao menor desvio, haver esta espécie de aparelho repressivo, não é? Portanto, instalado na mentalidade no dia a dia, não é? Portanto, no dia a dia de como se vive na escola. E portanto, estava a pensar nesta conversa um pouco disto, de como estas experiências pedagógicas acabam por criar também uma oportunidade de estar, não é? Portanto, de viver junto, não é? De estar junto com outras pessoas em que não existe, ou que não é necessário assumir uma posição de autoridade ou qualquer coisa do género, não é? Pronto, mas estava a pensar um pouco nisso, não é? Pronto, a dificuldade que é atualmente viver-se diariamente, não é? Tanto nas escolas, e sobretudo como tenho estado nas escolas, sinto muito isso, não é? Portanto, esta ativação, né, de um aparelho que continua a ser muito repressivo, não é? Pronto, era este o meu comentário. E que não quer sujar as mãos, não quer sujar as unhas, não é? A pessoa diz que está a trabalhar de cidadania, corpo, a escuta do outro. O problema é depois se entra a cidadania, o corpo e a escuta do outro. Isso não pode ser, não é? Trabalhar sobre trabalhamos, mas imagina, toda a gente, imagina que alguém cheira mal dos pés, ou isso não pode ser. Imagina que a pessoa existe. Terror. É um terror. É terror, não terror. Mas isto também relaciona-se um pouco, há pouco mencionaste este entendimento da epistemologia como qualquer coisa que tem uma estrutura entre sujeito e objeto que também tem toda uma história, não é?
E penso que, ou seja, que também é uma história dessa distância, não é? Sim, exatamente. Desse distanciamento. A invenção da distância crítica, não é? Exato. Toda a modernidade é baseada nessa distância. E de uma abstração, ou seja, não é? É um sujeito em condições ideais e um objeto em condições ideais, não é? A relação que eu tenho com este computador, com esta garrafa, não é? Isso Quem decide, quem vem a saber, supostamente é o sujeito. O objeto é como se o objeto não te mordesse, não é? Que é o que acontece quando nós estamos a investigar ou temos uma paixão, algo que nos move e depois uma relação instala-se e nós somos movidos por aquilo que nos estamos. Então a ideia de que nos morde, não é? Que é do Latour, essa coisa do objeto que te morde. Sim, não somos, o sujeito não é imune, não é? Não está uma co-agência. É isso que os estudos de performance problematizam essa relação. Isso é uma das coisas que é fundamental. Sujeito-objeto. Sim. Sim, o como, não é? Como é que se passa isso? Não é? E o que é que isso significa? Que efeito é que tem na realidade que se passa, não é? Enquanto se está a passar e depois, não é? Também. E também relaciona-se com o que a Mariana estava a dizer, não é? De também se processar através de uma curadoria coletiva, não é? Coletivamente cuida-se, por exemplo, do trauma que vem do encontro violento, não é? E sem necessariamente colocar as coisas numa redoma, não é? Abstraí-las e idealizá-las, tudo isso, mas, ou seja, estou só a pensar que também, se não se abstrai, se não se idealiza, se o encontro é mesmo esse com uma realidade que inevitavelmente tem as suas dificuldades, não é? Os seus traumas e os seus... Também o próprio coletivo é uma força muito... com capacidades específicas, singulares até, de atravessamento dessas dificuldades, não é? Da dificuldade da proximidade. Sim. Não é? Sim. Por isso, por exemplo, estávamos a trazer isto de uma coisa, quando esse objeto que morre pode ser um texto. Os grupos de leitura lerem em conjunto, trabalhar, isso é uma coisa super simples. Mas que eu acho que é um exemplo em que o coletivo é fundamental, é assim, muda tudo. Estamos juntos nesse encontro. Acho que a experiência de cuidar coletivamente, uma experiência assim de criar o campo para ela também é uma coisa quase como, enfim, tá lá o campo aberto, né? Pode acontecer o que for e não sei o quê. Só que muitas vezes começam a reaparecer os fantasmas de como nós também passamos pelo sistema de ensino, não sei o quê. Ou seja, podemos fazer de qualquer maneira, mas temos logo a ideia de montar uma lista de coisas. Ou temos logo a ideia, e aí tem uma de nós que de repente pode estar um pouquinho mais atenta a uma camada dessas e pode oferecer isso quase como um gesto esconjuratório do sistema ao coletivo. E depois vai ser frágil em um outro aspecto, mas aí tem lá outra pessoa que vai ter a possibilidade de oferecer isso, né? Para, de certa maneira, ir traçando ali, passo a passo, um desvio disso, porque essa coisa não para de querer se reinstalar. Abrimos aí o campo para montar um curso que pode ser o que quisermos, mas aí nós sabemos como é que é um curso, porque nós fomos ensinados, né? E isso reaparece, isso volta a se manifestar e a querer ser outra vez aquilo. Né? Eu sinto isso a voltar muitas vezes, facilmente, e basta ir a subir as escadas da faculdade e sinto o corpo. Chego à aula e digo isso mesmo, porque é uma coisa. São todas. É o contraste, saber que aquela expectativa está em mim, por todo lado, não é? Assim, de querer ter alguma coisa para dizer, de estar à altura, Não, tem. Eu sinto. Acho que tenho um problema de hipersensibilidade nessa coisa. Mas tu tens uma presença tão incrivelmente comunicante
É muito fixe não dizeres nada. Sim, sim, eu consigo. Quer dizer, não é que eu estou a dizer isto, eu sinto estas coisas, isto não me paralisa ou não. Não sei sim, deixo estar, mas é desconfortável. Deixa estar. Sim, mas é desconfortável, eu sinto isso. Quer dizer, é interessante também, não é? Gosto de pensar, sinto. É giro, mas sinto que há um desconforto. Mas também não sei se é por eu ser hipersensível. Logo a culpar. Acho que qualquer professor também sente isso a expectativa dos outros. Sim. É uma coisa. É como entrar em cena. Sim. Um bocadinho. Mas como é que a gente resolve? Mas... Sim. Estou com uma bandeja. Alguma cabeça que quer rolar? Alguém quer rolar? Cabeças a rolar? Camila, tu também és da universidade, então. É isso, eu também gostava, era isso que eu ia perguntar. Ok, também gostava Que outros encontros é que houve? Gostava de ouvir. A Sofia disse-me que vocês vão fazer mais encontros, não é? Sim. As coisas que a Sofia diz, tudo mentira. Estava a pensar que há termos que têm recorrido. Um deles também é o da dádiva. Não é? Dar ao coletivo, dar aos outros uma disponibilidade, uma ferramenta, qualquer coisa, mas que isso às vezes não é, coloca coisas em movimento, tal como a iniciativa, tal como o convite. A dádiva também é, assim, é um outro gesto assim, absolutamente operativo, no sentido de também ser regenerativo, mas que também não é autocentrado, é logo à partida lança para o comum, não é? Cria comum. Então também é outro termo que tem o último que tivemos juntos foi nas minas da Penasqueira. Sim, talvez antes de entrar por aí, eu tinha esta ideia, ok, vou criar uma escola nómada, autogerida, a partir deste convite que vou fazer a pessoas que já têm experiência de fazer coisas semelhantes nas artes. Eu tenho muito mais proximidade com as pessoas das artes performativas, então de alguma maneira também foram essas. E também são essas que, dos exemplos que eu conheço, que se têm estado mais ocupadas também com criar este tipo de projeto de escolas experimentais, transitórias, nómadas, tudo isso. E de alguma maneira, por eu reconhecer esta comunidade de pessoas no país e por ver que ninguém, de facto, que não há uma coesão e que não há uma articulação e que não há uma espécie de continuidade, que há demasiadas descontinuidades. Então tentei, no fundo, fazer este convite para gerar qualquer coisa que tivesse uma continuidade. E a continuidade que tem estado a acontecer tem tomado lugar nestes encontros de uma semana, que aconteceram 2 em 2021, apenas um ano passado. Este ano aconteceram mais 2, durante este ano haverá aqui mais 4 conversas. Eu iniciei, mas para este ano deleguei no fundo, a coordenação de cada um dos encontros que vai acontecer a outras pessoas que estiveram presentes nos encontros anteriores. E acho que neste momento talvez o que haja de potência para o futuro é um pouco o repto que eu fiz anteriormente ao grupo, que é há já alguma capacidade de produção, já há alguma inércia gerada, um movimento para a frente para gerar coisas para o futuro, que está aí, que está no espaço comum, e só é necessário de alguma maneira mais iniciativa para que os modos de concretização destes modos possíveis de fazer escola aconteçam
aconteçam em direções variadas e distintas e conforme as pessoas tiverem o desejo de o fazer. Porque acho que também um motor disto tudo é o desejo pessoal de criar estes contextos, de criar estes espaços. Eu sei que estamos mesmo em cima agora e se calhar há muito mais gente a querer. Mas eu queria só ouvir artes performativas, tu pões isso como um chapéu, como uma coisa... Não, foi talvez um ponto de partida apenas. Okay. Como qualquer ponto de partida, é um ponto de partida possível. Artes não performativas. Exato. Não sabia. A minha pergunta é muito simples e se calhar é muito ingênua, é um bocado esta ideia de que realmente o conhecimento é uma coisa... Sim, estamos todos a ouvir. Sempre que tu falas, ouvimos todos. É que eu tenho mesmo que ir agora. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. É o João Clécio, que é boa pessoa, boa pessoa. Eu daqui a bocadinho também vou subir isto, está bem, Rui? Se quer dizer alguma coisa, Ana? A questão é só a questão das artes. A não ser que alguém vá dar um jantar ao meu pai, não sei. Por exemplo, o meu percurso é totalmente diferente. Eu venho das ciências da vida, quer dizer, venho da engenharia química, ainda por cima, e depois para a ciência da vida, e agora estou aqui, não é? Mas a minha questão é exatamente essa, até que ponto é que, porque eu achei muito curioso, desculpa, como é que te chamas? Ana Bigode. Ana. Sim. Falaste uma coisa assim hiper simples e se calhar vou pegar só nisso. Disseste, nós começámos o curso, aquele último curso que vocês fizeram em setembro e depois em dezembro de repente estava frio e não sei o que, e à noite pronto. Sim, é ultra simples, mas eu acho que... Eu sei, mas pronto, lá está. Portanto, é só esta coisa de como trazer estas dimensões diferentes e como convidar, eventualmente, pessoas que parece que estão fora desta conversa, mas que acho que não têm, ninguém tem que estar fora desta conversa. Acho que esta conversa precisava mesmo para ter ainda mais, eu diria, mais vibração e possibilidade realmente de transformar qualquer coisa. Não sei, só estou mesmo a perguntar. Eu ouvi a Sofia dizer que iam convidar talvez o Tomás Maia da Escola Livre também para vir falar um bocadinho sobre a sua experiência. Mas... Sim, não aconteceu hoje, acho que por indisponibilidade. Ok, mas lá está. Mas talvez seja a próxima conversa a 1 de julho, aqui. Okay. Pronto, não, é porque eu também me cruzei com o Tomás Maia, também por uma razão perfeitamente que tinha a ver com outro projeto em que eu estava a colaborar e alguém que também estava a frequentar a Escola Livre do Tomás Maia. Mas pronto, mas é exatamente esta coisa, como o baldio não podia ser uma coisa realmente muito mais, ainda mais, como é que eu ia dizer, aberta nesse sentido de trazer perguntas, convidar mais perguntas de outras coisas, de outras áreas completamente diferentes, eventualmente. Pronto, mas mesmo neste desejo de encontrar os tais chão comum, que nós estamos sempre a falar, mas que parece que nunca sabemos o que é. Não é? Sim, neste caso foram estes, seriam outros, poderiam ser outros, e sempre tivemos a ideia de os trocar, e não sei o que, não está tudo. Mas, por mais, ou vezes de trocar. Sim, outra pessoa fazer o meu, eu fazer o outro. Porque é outra coisa, e todos mais ou menos com. E é que tínhamos que ter que falar de coisas que estamos menos confortáveis, é mesmo muito interessante. Sim, eu tenho esta percepção de que mais do que... Eu estava a falar de coesão, mas não é que eu esteja a tentar criar uma coesão. Eu acho que estou ocupado com um horizonte que é um horizonte de sinergias, ampliação de sinergias entre pessoas. E às vezes basta lançar uma semente para que as coisas. Então também não tenho, lá está, não tenho programa. Então nos encontros o que acontece é as pessoas partilham práticas. É isso que acontece. Ok, neste sentido este encontro foi mais positivo talvez do que os outros, não?
Esta conversa. Não, os encontros de uma semana, em que nós, da última vez, estivemos numa aldeia, ao pé das minas da Panasqueira. Portanto, em cima das minas da Panasqueira. Em cima das minas da Panasqueira. Ou seja, também é o uso também deste recurso que, por exemplo, existe nas artes, que é o recurso da residência artística, em que as pessoas se raptam do seu cotidiano, não é? E se isolam e criam assim um parênteses na sua vida para muitas vezes estar ocupadas com processos de criação, neste caso para estarmos ocupados com a ausência de programa. No fundo, ou seja, as pessoas estávamos ocupadas umas coisas. Exato, mas o que acontece é que as pessoas também vêm tão carregadas de experiência e de ideias. E quando juntas umas pessoas e dizem, olha, agora temos uma semana pela frente, temos que fazer ninguém fica a olhar para as paredes, as coisas acontecem. Eu essa experiência, porque para estar no território, eu também já fiz residências artísticas, não sabia o que era, obviamente, e fui, ou engano, tipo artistas, exatamente, e fui ver o que era, não é? Pronto, é mesmo esta história, este clichê, o cientista que vai lá do laboratório, daquelas suas práticas, e não sei, de repente encontra os artistas, começam a falar destas coisas todas, mas para mim tem sido assim uma coisa maravilhosa, pronto. Mas gostava mesmo de ouvir o que é que... Tudo a comer em massa dela. Quando a Sofia disse, estava em cima das minas da Panasqueira, mas o ar dela já percebi que aquele território... Não, a mina é para uma pessoa, eu também como ela, também sou uma pessoa hipersensível, em cima de uma mina, só em cima de mortes e perfis.